Bem-vindo a mais um Diabetes News. Hoje eu vou falar sobre os 9 sinais que pode ser que demonstre que você está viciado em açúcar e sobre exercício e a sensação de tontura, uma sensação de mal-estar. Qual que é a relação? Então, para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico. Para quem tem a diabetes tipo 2, toda segunda-feira uma dica de treino, toda quinta é Diabetes News, o melhor conteúdo que saiu na semana, eu pego o artigo, leio para você. E aí, se você ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever, ativa o sininho que você vai ser notificado. Semana passada eu recebi um excelente feedback. Uma seguidora colocou, recebi a notificação, saí correndo para ver se você tinha respondido a minha pergunta. Respondi a pergunta dela no último dia de treino, na segunda-feira, e agora eu fiquei feliz. Espero que você participe, se inscreva no canal. Sem mais demora, partiu para o artigo. Bora lá. Ops, e agora foi 9 sinais que provam que você está viciado em açúcar. Esses são os sinais de que seu gosto por doce pode realmente ser um sério vício em açúcar e algo que você precisa resolver. Vamos ver o comecinho aqui, ó. Esse foi um artigo, ó, dia 15/6. Aqui, ó, meionorte.com. O açúcar, em todas as suas formas, não é ruim apenas para o seu corpo, mas pesquisas mostram que ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Por isso que eu estou trazendo esse artigo para você, porque tem essa menção a diabetes tipo 2. Pode até aumentar o risco de alguns tipos de câncer também. O vício em açúcar não é brincadeira. O cérebro podem se reconectar para ansiar por açúcar e você pode acabar tendo sintomas de abstinência quando não se ingerir o açúcar suficiente, né? Suficiente de doce. O vício do açúcar é um fenômeno mensurável e fisiológico do qual muitas pessoas sofrem, diz Ken Berry, autor do livro Lies My Doctor Told Me, que seria mentiras que o meu médico me disse. Fique atento a esses alimentos que são surpreendentemente ricos em açúcar. Vamos lá para o primeiro dos 9 sinais. Se você tem algum desses sinais, escreve aqui embaixo para mim. Eu quero saber esse feedback seu para a gente levantar essa possibilidade e você conseguir contornar essa situação e ter mais qualidade de vida. Você escolhe seu hábito de açúcar? Algumas pessoas viciadas em açúcar podem reconhecer que estão comendo demais, mas em vez de encontrar maneiras de reduzir, elas escondem. Então, as pessoas, às vezes, elas escondem a quantidade de doce que ela está comendo porque ela sabe que a outra pessoa vai falar, você está exagerando. Então, se você começa a esconder coisas para as pessoas não ver a quantidade de açúcar que você tem ou de doces que você tem escondida na gaveta, no armário, onde seja, significa que é o primeiro sinal de alerta. E até ele coloca aqui, ó, o Dr. Bailey. Ninguém esconde brócolis no armário. Se você esconder doce ou se esguiar para comê-los, pode ser viciado em açúcar. Vamos para o item número 2. Precisa de mais e mais para satisfazer os desejos? E aí é naquela quantidade, né? Imagina que hoje uma pequena fileirinha de chocolate ou uma fatiazinha de bolo que seja já te satisfazia. Agora você está precisando de 2, às vezes 3. Então, se aumentou a quantidade de consumo diário de doces, significa que é o segundo ponto, que é um sinal se você já está viciada em doces. Come açúcar mesmo quando não está com fome? Então aqui, ó, recheado depois de uma grande refeição, você ainda tem espaço para uma grande fatia de bolo? O sinal, o sinal número 1 de que você é viciado é que está se voltando para o açúcar quando não está fisicamente com fome. Ó, Lisa Rachel Sinder. Então, o que acontece nesse ponto? Eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas falarem, alunos, seguidores,
que após uma alimentação, uma refeição, um almoço, um exemplo, ela come um docinho para dar a liga. Já ouvi muitas mulheres falar isso, assim, não comer um docinho não dá liga depois do almoço. Então, se você tiver esse hábito de toda vez consumir um doce após essa refeição, já significa que esse hábito pode ter virado um vício, já é um alerta para você. Sempre deseja doces. Depois de uma farra de açúcar, o açúcar no sangue cairá porque a insulina empurra o açúcar para as células para prevenir os danos do açúcar, explica Caroline Diam. Então, na verdade, o que acontece? Quem desenvolve a diabetes tipo 2, a insulina não funciona direito e aí você consome uma quantidade de açúcar, ela não vai conseguir jogar esse açúcar da corrente sanguínea para dentro da célula e ela fica elevada no sangue. Então, muito alerta com relação a sempre desejar doces. Já conheci várias pessoas que substituiriam facilmente uma alimentação com proteína, legumes, verduras, por uma fatia de bolo, um doce de sua preferência. Então, sempre fica alerta com relação a essa questão do desejo aumentado por doces. Anseia por alimentos salgados? O desejo por alimentos salgados é um sinal de que o corpo não está recebendo a nutrição de que necessita. Isso é surpreendentemente comum entre aqueles que são viciados em alimentos açucarados, já que essa pessoa costumam ser deficientes em nutrientes essenciais. Então esse é um ponto bem interessante que levantou nesse pedaço. Eu vou ler só mais esse pedacinho para vocês entenderem o raciocínio que existe. Então diz Lisa Richards: se você come lanches açucarados regularmente, provavelmente não está comendo o suficiente das proteínas e gorduras saudáveis de que seu corpo precisa. Olha como que funciona. Quando você atinge a sua meta diária de proteína, o seu organismo se equilibra. Quando você come alimentos açucarados, um fast food que ele tem muitas calorias e poucos nutrientes, o seu organismo vai estimular você a comer até você bater a meta de proteína diária. A hora que você bate a meta de proteína diária, o seu corpo equilibra e aí vem a saciedade. Diminui essa questão de vontade de comer essas besteiras. O inverso também é verdadeiro, acrescenta: se você comer alimentos muito salgados, poderá desejar alimentos açucarados ou carboidratos simples. A chave é o equilíbrio. Comer alimentos ricos em micronutrientes, macronutrientes de que o corpo precisa para funcionar. Qual que é a minha dica? Low carb. Vou resumir, o pensamento é alimentação de baixo carboidrato, vai te dar esse benefício. Tenta parar e apresenta sintomas incomuns. O vício do açúcar pode ser um vício comportamental. Você se acostuma a comer o açúcar após as refeições ou em determinados momentos do dia. Também pode ser um vício químico, quando você desiste ou interrompe sua rotina normal, seu corpo pode mostrar sinais de angústia ou abstinência. Parar de açúcar muito abruptamente pode fazer com que o seu corpo tenha sintomas de abstinência, diz Adam Kadla. Então, o que significa? Você tem o hábito de comer todo dia num horário o açúcar e de repente você para com tudo. Seu organismo vai entender como uma coisa estranha e vai dar essa sensação de abstinência. E aí ele fala aqui, alguns sintomas, né, nesse pedaço. Alguns sintomas de dependência do açúcar mais comum podem incluir dores de cabeça, letargia ou sensação de cansaço, desejo, dores musculares, náuseas, distensões abdominais e até insônia. Na maioria dos casos, esses sintomas se intensificam após 24 horas. A melhor maneira de desistir do açúcar é lentamente cortando um pouco de cada vez. Aqui está o que acontece quando você tenta desistir do açúcar por um mês. Então, qual que é a minha dica? Vai depender de como está a sua saúde, como está o seu vício com relação ao açúcar.
Se você estiver numa situação que você tem que mudar, pode ser que não possa ser gradual, tenha que ser radicalmente. Então, existe uma situação que você tem que avaliar como é que está a sua saúde hoje, como é que está esse seu vício hoje por açúcar. Usa açúcar para acalmar? Essa é uma relação bem interessante. Ó. Se você deseja algo doce depois de um rompimento, de um filme triste, de um dia ruim, fique atento. Um sintoma psicológico do vício do açúcar é quando os indivíduos recorrem continuamente ao açúcar como meio de lidar com o estresse da vida. Então eu falei isso hoje numa live, que muitas pessoas, em um dia difícil, elas vão procurar o doce. Por quê? Porque o doce é associado a momentos felizes, com pessoas que você gosta, presentes e momentos agradáveis de socialização. Quando você está numa situação ruim, você vai para um doce, você volta àquela memória de sensação de momentos felizes. Então, esse é um grande alerta que a pessoa se vicia sem perceber. Sai do seu caminho para conseguir açúcar. Se você está fazendo viagens especiais tarde da noite para um posto de gasolina para comprar 1 litro de sorvete, você deve dar uma olhada em suas prioridades de acordo com a Addiction Center. Este é um sinal claro de que sua necessidade de açúcar está saindo do controle. Tem sentimento de culpa por comer açúcar? Esse eu recebo muito. Muitas pessoas falam que se sente culpada porque sabem que não pode comer por causa da questão do controle da diabetes tipo 2, mas não resistem e depois se sente culpada. Sentimento de culpa pode comer qualquer alimento, podem ser um sinal de transtorno alimentar. Se você se sente envergonhado por seu hábito de consumir açúcar, converse com o seu médico ou seu terapeuta. Então é fundamental um acompanhamento psicológico e terapêutico para esse processo que você vai passar com relação à readaptação alimentar. Fique atento a esses sinais silenciosos de que você pode ter um distúrbio alimentar. Então, esse foi o primeiro artigo. Espero que você tenha gostado. E o segundo é bem rapidinho. É uma dica valiosa. Você que ficou até agora, continua, que é uma dica importantíssima com relação ao exercício. Eu vou resumir esse artigo. Como evitar dor muscular e tontura após atividade física. Então, eu vou pegar o tópico e vou falar para você. Depois o link está aqui na descrição para quem quiser ler. Eu vou passar já direto para mim. Dor muscular e tontura após o exercício. Então eu vou te ensinar o que você pode fazer com relação a isso. Dentro do artigo ele fala para você fazer um check-up, verificar com o seu cardiologista como é que está a sua saúde hoje, mas eu vou te dar uma dica na prática. A dor muscular, quando ela acontece? Nós temos 3 tipos de estímulos musculares. O estímulo fraco, o estímulo forte e o estímulo muito forte. Um estímulo fraco, levantar e sentar de uma cadeira uma vez. Esse é um estímulo fraco. Ele não vai gerar uma adaptação para você. Você não vai ter um estímulo necessário para você conseguir fazer um treinamento e evoluir. Um treinamento forte, aí seria fazer entre 10 e 15 movimentos, com um ajuste de carga, uma mochila, 5 séries, junto com um piquezinho no lugar, 10 vezes. Então, esse é um exercício que vai ser um estímulo forte, vai te provocar adaptação e vai fazer com que você melhore a massa muscular, melhore a resistência à insulina e consiga melhorar o cardiorrespiratório. Então, são vários benefícios no exercício. Qual que é o estímulo muito forte? Se eu resolver sair daqui hoje e correr 5 km ou subir 30 lances de escadas e eu não estando treinado para isso, o que vai acontecer? Vai gerar dor muscular. Dentro do estímulo, nós temos os 3. Qual que nós procuramos? O forte é o que não vai te proporcionar dor muscular, mas vai te proporcionar melhora de massa muscular, melhora de aumento da resistência cardiorrespiratória. Quando você faz o exercício muito forte, aí pode gerar aquela dor muscular. Muitas pessoas gostam de sentir essa dor muscular. Quando ela é bem leve, não tem problema. Agora, quando ela é muito forte, aí você precisa ajustar a recuperação, porque
porque esse músculo pode recuperar em até 7 dias. Então você faz uma sessão de treino por uma região e pode ser que você precise de 7 dias para recuperar essa musculatura. A outra relação, com relação à tontura. Pessoas que às vezes estão paradas, voltam a treinar, se você não ajustar essa intensidade para a sua realidade, pode ser que você tenha essa vertigem. Então, vou te dar um exemplo prático. Se nós fizermos 10 sentar e levantar da cadeira e 20 passos para ir, 20 passos para voltar, 5 vezes, não vai ter problema nenhum, você vai conseguir realizar. Agora, se eu fizer um exercício para uma pessoa que está parada, um exemplo, subir um lance inteiro de escada, seriam, sei lá, uns 30 degraus, chega lá em cima, faz uns movimentos de corrida no lugar, polichinelo, desceu, a hora que chegou lá embaixo, faz algum outro movimento, sobe de novo. Para quem não está treinada, fazer um estímulo nessa intensidade pode gerar essa sensação de tontura e desmaio pela intensidade alta do exercício. Então, essa é a dica que eu tenho para você. Ajuste a intensidade, procure um especialista. Caso queira treinar comigo, meus links estão na descrição do vídeo. Quero desejar um ótimo final de semana. Nos vemos na segunda-feira com mais um Segunda-feira com o Stefano Pilon com dicas de treino. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisa dessa informação, porque é a hora que a gente chegar com 2.000 inscritos, nós vamos fazer a live dos 2.000. Quero agradecer a todas as curtidas, todos os comentários e nos vemos na segunda-feira.